slide no chat do time. Vamos ver como é que a gente está deixando, gente. Como a aula está gravada, então eu acho que isso já é o suficiente. Mas se a gente depois ver essa questão de deixar os slides, vou conversar com a equipe, ver o que eles estão fazendo. Está dando para enxergar aí, meus amigos? Hein? Ok. Deixa eu fechar aqui para assistir. Outra pergunta para vocês. Como é que tem sido a rotina? O pessoal tem passado a lista ou vocês têm feito a chamada oral? O que vocês preferem? Podemos passar a lista, então? Depois eu vejo aqui quem fora está presente e eu coloco o presente. Procurem, gente, assinar com cada um com a sua caneta para não ficar... questão da biossegurança, né? Para não ficar passando qualquer tipo de possibilidade de contato, né? Pela questão da Covid, nós não podemos esquecer isso. Todos estão me ouvindo, pessoal? Legal? Então, nós vamos dar uma sequência de 3 aulas sobre saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador, ela é um ramo da saúde pública que, na verdade, o que acontece? O trabalho foi se tornando, ao longo do tempo, eu vou falar isso para vocês, uma atividade tão importante na vida do ser humano, na vida dos homens, mulheres, né? E uma forma especial de se adoecer. Por que eu digo especial e peculiar? Porque o ambiente do trabalho ele é peculiar. Os riscos que estão no local de trabalho, eles são inerentes à função e ao trabalho que você executa. Então, esses riscos do ambiente de trabalho, a prevenção desses riscos no ambiente de trabalho foi se tornando tão peculiar e tão específico para algumas atividades que o ramo de saúde do trabalhador ele passou a ser um capítulo, né, dentro da saúde coletiva. Então, dentro da saúde coletiva, nós temos o campo de atuação e de trabalho da saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador, ela pertence, ela é um campo de atuação da saúde coletiva, né? E saúde do trabalhador, ou medicina do trabalho, a medicina do trabalho é uma especialidade médica dentro da saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador ela é multiprofissional. Você tem um médico trabalhando que tem que ter especialidade de médico do trabalho, são 2 anos de residência médica, né? Ou pós-graduação, tá bom? Você tem um enfermeiro do trabalho, que também é uma especialidade da enfermagem. Você tem hoje o fisioterapeuta do trabalho, às vezes o fisioterapeuta que tem especialidade em ergonomia, então ele também trabalha na saúde do trabalhador. Você já tem um psicólogo do trabalho, você tem um técnico de segurança do trabalho, você tem um engenheiro de segurança do trabalho. Então, a saúde do trabalhador, ela é um campo de ação, um campo de estudo da saúde coletiva, multiprofissional, e dentre essas profissões temos a nossa, o médico. E quem que atua na saúde do trabalhador tem que fazer uma especialidade chamada de pós-graduação ou residência médica em medicina do trabalho. Ok, gente? Sacaram isso? Então, vamos começar aqui os nossos slides. Então, vamos falar hoje sobre os aspectos históricos e os conceitos. Olha lá. Então, saúde do trabalhador é um conjunto de ações destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Vocês se lembram a diferença dos conceitos de promoção, proteção? Qual a diferença entre promoção e proteção? Ah, galera, qual a diferença? Então, modifico. Diferença de promoção para proteção, qual é? E para prevenção?
Alguém chuta? Proteção seria o ATI do trabalhador, promoção seria plano de saúde do trabalhador tira, né, que ter saúde. Proteção é isso aí. Proteção é, por exemplo, o uso de EPI. A promoção, você falou com exames de saúde, não entendi como seria. O plano de saúde que a gente usar. Mas se ele usa para ele consultar, aí já foge, já se ele está doente. Programas para ele fazer de lazer. Programas como lazer, sim, isso é promoção. Tá certo, exatamente. Então, olha só, gente. A prevenção, ela é global, né? Prevenção são medidas que você previne uma determinada doença. Lembram disso? Vocês tiveram uma aula chamada de História Natural das Doenças? Tiveram, lembra disso? Então, recorde isso lá. E isso, gente, é pergunta de nossas provas, isso é pergunta de prova de residência médica e é pergunta de prova de concurso público. Níveis de prevenção. Na próxima aula eu vou até trazer os níveis de prevenção na saúde do trabalhador. O conceito é o mesmo, você só muda as ações. Então, por exemplo, prevenção é o todo. Dentro da prevenção, você tem a promoção, que é a chamada prevenção primária, promoção e proteção. Promoção são todas aquelas medidas de saúde, gerais de saúde, para melhorar a saúde do indivíduo e a qualidade de vida dele como um todo. Então, o que a colega de vocês falou, está isso mesmo. Uma campanha para você fazer com que o trabalhador coma corretamente. Nós estamos tendo aí, vocês viram a propaganda CIPAT. Eu dei uma palestra antes de ontem na CIPAT. Eu estava falando para os profissionais aqui da FOA a importância de se usar o EPI. Não é o uso dele, é a importância de se usar. A conscientização do uso. Isso é promoção. Agora, usar o EPI é proteção, porque ele é específico. Usar máscara, a proteção é específica contra quê? Contato com vírus, bactérias, poeiras, ela é específica para isso. Usar o capacete é específico para você proteger a sua cabeça em caso de quedas de materiais na sua cabeça. O cinto de segurança ele é específico para evitar no carro que você bata o seu tórax no painel. Se você usa um cinto, está trabalhando em altura, evitar quedas. Então, a proteção ela é específica. A promoção são medidas gerais de saúde. A vacina é proteção ou promoção? A vacina é promoção? Ela protege contra tudo? São medidas gerais, gente? A vacina é proteção, ela é específica. A vacina da Covid é da Covid. A vacina H1N1 para H1N1, para gripe H1N1. Então, a proteção ela é específica, e vacina é proteção. Eu dar uma aula, fazer uma palestra, falar da importância da vacina é promoção. Mas a vacina é proteção. Sacaram isso? Eu dar uma palestra para meus trabalhadores, tirando as dúvidas sobre a importância de usar o EPI, isso aqui, máscara é no EPI, é promoção. Agora, o uso, eu dar o EPI, fiscalizar para que ele use corretamente, isso é proteção. Deu para sacar isso, galera? Então, a medicina do trabalho, a saúde do trabalhador, ela trabalha com a promoção, com a proteção, com a recuperação. Por exemplo, um trabalhador fica doente, ele tem um acidente de trabalho, aí quando eu vou cuidar desse paciente, desse trabalhador, aí é o quê? Recuperação. E ficou uma sequela, esse trabalhador ficou uma sequela, ele caiu, teve uma fratura do fêmur, tratou essa fratura do fêmur e aí ficou um encurtamento desse fêmur, desse membro inferior. E eu preciso relocá-lo de função. A função que ele fazia antes não dá mais com aquela sequela.
aí eu vou estar reabilitando esse cidadão para que ele continue a trabalhar, mesmo com aquela sequela que ele ficou. Sacou isso, galera? Deu para entender? Então, o nosso campo de atuação e as ações, elas estão dentro da promoção, da proteção, recuperação e reabilitação. Ok? Então, essa é um dos grandes, essas ações são os nossos grandes objetivos. E uma outra coisa que eu colocaria aqui é quem é o trabalhador? Muita gente pensa que o trabalhador é aquela pessoa que tem carteira assinada, que vai lá, bate ponto todo dia. Não é isso. Trabalhador é toda aquela pessoa que, independente de estar inserido no mercado formal ou informal, mas que ganha vida fazendo aquela atividade, até o trabalho doméstico. Então, vocês estão lá na saúde da família, e às vezes você entra numa casa, tem lá um botequim. Quem trabalha ali, mesmo sendo a dona da casa, que trabalha no botequim, é uma trabalhadora. Aí você vai lá, tem uma oficina mecânica clandestina lá no... Clandestina porque não paga imposto nem nada, o cara arruma o carro lá e ganha a vida disso. É um trabalho, ele é um trabalhador. E você, ao entrar na casa dessa família e observar que existe um trabalho domiciliar, você pode fazer as orientações corretas para que ele tenha prevenção ou promoção naquele trabalho. Quantas vezes pode chegar uma empregada doméstica lá, ou então até uma trabalhadora informal mesmo, lá na estratégia de saúde da família, queixa de dor na coluna. E o médico é incapaz de perguntar para ele, o que o senhor trabalha? O senhor trabalha com o quê? E receita um analgésico. Uma semana depois ela volta com dor na coluna de novo. E o médico foi incapaz de perguntar, a senhora pega peso? Como é que é isso? Como é que é o seu trabalho? Então nós, mesmo médicos, mesmo não sendo especialistas em medicina do trabalho, nós precisamos nos atentar para isso. O que a pessoa faz? Porque de repente você está receitando um monte de analgésico, e o problema não é usar o analgésico, o problema é o que a pessoa está fazendo com a coluna. Já pensou uma oficina mecânica e o cara pega peso, motor, peça de motor lá, peça de carro? Quanto peso esse cara pega? O cara que está lá em casa, trabalhando em casa, ele é freelancer, trabalha fazendo algumas atividades no seu computador, trabalha todo torto lá no computador, sem nada de ergonomia, isso não pode dar dor na coluna, dor no pescoço, dor na coluna lombar, dor cervical. Então, meus amigos, é importante a gente entender, trabalhador não é aquela pessoa que tem carteira assinada só, não. É toda pessoa que exerce a vida, ganha a vida fazendo aquela atividade. O cara vai levar, o motoboy que vai levar para você uma pizza. Ele não é um trabalhador. Hoje o motoboy está regularizado a função, mas no passado não. Hoje tem motoboy, carteira assinada, mas a maioria é o quê? A maioria é autônomo. E aí você não se atenta pelo fato que aquele motoboy pode se acidentar. E é importante prevenir esse acidente. Ok, gente? E as ações, por isso que as ações de saúde do trabalhador devem estar inseridas na atenção básica. Porque lá na estratégia de saúde da família, você pode ter uma série de atuações que você, como médico, pode ter na prevenção, na promoção da saúde do trabalhador. Ok, meus amigos? Então é importante que lá na atenção básica, vocês olhem com um olhar também de médico, que tem a visão de saúde do trabalhador. Não precisa ser um especialista. Os especialistas vocês vão ter que fazer uma residência, ou uma especialidade, uma pós-graduação. Mas olha a importância. Às vezes você trata de uma dor na coluna, cansa de receitar analgésico, o problema não é isso. O problema é o que o cara trabalha. Tá certo? E aí você pode fazer a promoção de saúde, a prevenção, simplesmente orientando ele. Como pegar peso, medidas ergonômicas básicas para trabalhar no computador. Né? Ok, meus amigos?
Dúvidas? Oi? Não, o slide não? Então, vamos voltar. Deixa eu parar a apresentação aqui. E vamos compartilhar de novo. Professor, em vez de compartilhar o slide, compartilha a tela. É ótima ideia. Vê se eles estão enxergando agora. Pergunta para eles. Tá? Beleza. Vivendo e aprendendo, né, galera? Eles continuam? Beleza? Ótimo. É importante a gente falar um pouquinho sobre os aspectos históricos, né? Para a gente poder ver como isso tudo evoluiu, né? Desde a antiguidade existem descrições acerca de doenças relacionadas ao trabalho. Há relatos no Egito de papiros causando dermatite, por coceira pruriginosa, coceira, decorrente do trabalho. Ao manipular papiros, alguns trabalhadores tinham coceira, alergia. Então já existe desde aquela época a preocupação entre trabalho e saúde, doença, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, ele fazia associações entre posição social, ambiente de trabalho e ocorrência de doenças. E ele fazia observações sobre essa doença aqui chamada saturnismo. Quem sabe que doença é essa? Alguém sabe? Saturnismo é uma intoxicação causada pelo chumbo. Chumbo. Naquela época se usava chumbo em armaduras. E aí, quem manipulava o chumbo, ele já descrevia o saturnismo. Só que o Hipócrates não fez uma ligação direta nessa questão de prevenção no trabalho. Ele descreveu, mas não teve uma atuação direta nos trabalhadores com o chumbo. Mas ele chegou a descrever, o Hipócrates, antes de Cristo, já descrevia as alterações sobre o chumbo. Não detalhou, mas já descrevia. Ainda na Idade Antiga, esse cara aí, Caio Plínio, ele já abordava a tentativa dos escravos que trabalhavam em Minas de minimizarem os produtos que eles, no local de trabalho que eles cheiravam, as poeiras e tudo, já usando membranas de bexiga de carneiro como máscara. Então, lá naquela época, na Idade Antiga, já se preocupava com o local insalubre do trabalho e já se pensava em promoção e prevenção da saúde. Ok? Na Idade Média, o Ibsena, né? Médico oriental, conhecido como Avicena, a observação das pessoas que trabalhavam em catedrais, relacionou o uso de tinturas à base de chumbo à ocorrência de cólicas profissionais, que é chamada de cólica saturnínica ou cólica plúmbica. Então, já naquela época, na Idade Média, ele já fazia essa descrição. E o próprio Ellenberg depois também fazia descrição sobre intoxicação pelo chumbo e pelo mercúrio. Tá certo? Então, o chumbo, gente, muito utilizado ainda hoje em tintas, em quem trabalha com funilarias, né? Quando você vai fazer o carro amassado, que você vai desamassar o carro, quando você deixa, depois que você desamassou e vai corrigir para ficar mais lisa a placa, você usa resinas à base de chumbo. Então, o trabalhador que trabalha em funilaria, ele usa chumbo. E aí, se ele não faz as devidas prevenções e precauções, ele pode ter uma intoxicação. O chumbo ele causa cólica abdominal e ele causa também
anemia. O chumbo causa anemia e pode causar também paralisias periféricas, nervos periféricos. Então, olha só, às vezes, se você não sabe que isso ocorre, você pode estar com um paciente com esses sintomas e não relacionar com a intoxicação pelo chumbo. Mas eu só vou saber se o cara trabalha com chumbo se eu perguntar para ele. Né? Isso é importante. E a mesma coisa o mercúrio. O mercúrio também causa problemas sérios de saúde. O mercúrio causa alterações do sistema nervoso central, alterações na boca, lesões dentes e tudo, lesões orais, nas gengivas, assim como o chumbo também causa lesões nas gengivas. E o mercúrio, inclusive, é chamado, a doença pelo mercúrio, é chamada também de doença de Minamota, porque na Baía de Minamota, no Japão, houve uma grande intoxicação pelo chumbo, crianças mortas, né, adultos intoxicados, e era pelo chumbo. E hoje ainda, infelizmente, se usa o chumbo aonde, gente? Onde se usa chumbo? Chumbo não, desculpa, mercúrio. Na mineração. O mercúrio, ele deixa a amálgama do ouro mais pura. Então, ele é utilizado, infelizmente, sem controle, em mineração, na extração do ouro, tá? Principalmente. Então, meus amigos, a doença do mercúrio também é chamada de hidrargilismo, com H, hidrargilismo. Tá? É a doença causada pelo mercúrio. Hidrargilismo. E o chumbo, saturnismo. Ok? E olha como é interessante, olha como as coisas evoluem. Existe na literatura um relato de caso muito interessante. Um garçom teve uma cólica saturnímica e foi operado, como se fosse uma apendicite, que confunde apendicite com cólica saturnímica, e morreu. Garçom. Mas como é que o garçom vai se contaminar pelo chumbo, gente? Será que foi fora de casa ou foi na função dele? E pior que foi na função dele. Hein? A bandeja, mas pode até ser, mas a bandeja, ele não tem como, porque o chumbo, em alta temperatura, você inala ou pela boca. Então, pela bandeja era impossível. Mas sabe o que era, gente? Olha como as coisas mudam, né? No passado, aquele invólucro do vinho, né? O vinho tem invólucro da rolha e tudo, aquilo tinha uma resina com chumbo. E esse garçom, sabe o que ele fazia? Toda vez que ele abria o vinho, ele colocava na boca aquele invólucro e esticava. E aí ele teve uma cólica saturnímica pela quantidade de chumbo ingerido. Olha que interessante. Olha como é importante você orientar. Vocês sabiam que aqueles soldadinhos que as crianças brincavam, antigamente o nome correto, e todo mundo falava soldadinho de chumbo, era de chumbo mesmo. E por que foi proibido? Porque as crianças colocavam chumbo onde? Na boca. Quer ver uma outra profissão que se contaminava pelo chumbo? O pessoal que trabalhava em gráficas. Por quê? Vocês acham que não eram nascidos, mas curiosidade, por quê que o trabalhador de gráficas no passado poderia se contaminar, tinha risco de se contaminar pelo chumbo? Minhoca não tem álcool, não tem chumbo. Minhoca, esses comuns, ele tem a base de álcool, né? Lembra daquela, tinha aquele como é que chamava aquele papel para mimeógrafo? E aí no mimeógrafo você usava álcool, não era chumbo, não. Não, gente, esquece. Expressor é coisa moderna. Antigamente, sabe como é que era? Tipos para a letra. A letra era desenhada, era um tipo. Né? Tipo era o que chamavam de tipo? É
uma coisinha assim, né? Hoje é até difícil dominar. E aqui na frente dela tinha letra. Se você olhar de fundo, ela tinha letra lá, letra G. Estava ali, cunhada ali. Aquilo era chumbo. Chamava tipo. Então, para você escrever a palavra Geraldo, você tinha que pegar os tipos G, E e montar a palavra. Isso demorava pra caramba. E para eles irem mais rápido, ele colocava os tipos na boca e já sabia o que tinha na boca, ficava mais rápido. Colocava mais na boca, ficava mais rápido que ia ir lá pegar. Então já separava na boca. Ficava com aquilo na boca. E se contaminava pelo chumbo. Sabia disso? Hoje existe computador, cara. Do computador é que vai para a impressora. Da impressora, que aí sim você usa a tinta. Existem tintas abaixo de chumbo. Existem tintas abaixo de chumbo, sim. Olha que interessante como é que as coisas vão evoluindo, né? Antigamente, a pasta de dente, o invólucro da pasta de dente, usava-se uma resina com chumbo. Então, as coisas vão sendo substituídas à medida que vocês vão, que a ciência vai mostrando se aquilo é ou não prejudicial à saúde, não só do trabalhador que manipula na produção, como do usuário. No caso do chumbinho, né? É mais soldadinho de chumbo, as crianças. Hoje realmente está proibido. Ok, gente? Como é que você vai imaginar que um garçom coloca aquilo na boca? Ele só coloca na boca porque ele não foi instruído para não fazer. Se você sabe que o chumbo é contaminante e que existe alguma possibilidade do cara meter aquilo na boca, você tem que orientar o trabalhador. Ok, gente? E não só o trabalhador, como o usuário. E o mercúrio é a mesma coisa, gente. O mercúrio é utilizado nessas condições, é utilizado também o mercúrio em coluna de mercúrio para aparelhos de pressão, né, aparelhos de coluna de mercúrio. Então, não só no aparelho de pressão, como outros instrumentos desse nível é usado mercúrio. Ok? E aí, meus amigos, em 1555, eu gosto de contar essa história que a gente vê a evolução das coisas, né? E para a gente ver a evolução da saúde do trabalhador e por que ela foi se tornando um grande ramo da saúde pública ou da saúde coletiva. Em 1555, Jorge José Agrícola, ele publica um livro chamado Derrame Metálica, e ele descreve acidentes de trabalho em minas de ouro e prata e menciona uma doença que ele chamou de asma dos mineiros. Mas a asma é uma doença alérgica, já se conhecia na época. E depois de anos de estudo, eles foram ver que a asma não era asma, e sim a silicose. Alguém sabe o que é a silicose? Hoje ainda temos silicose ainda. Doença causada pela sílica, e os mineradores também estão sujeitos à sílica. E o minerador, por exemplo, se trabalha numa mina de carvão, ele é sujeito à exposição pelo carvão e pela sílica, porque sempre para você chegar onde tem carvão, você tem sílica. A sílica é o quê? Areia. E aí eu vou contar a história para vocês aqui nesse próximo gráfico, para vocês entenderem. Sabe como é que eles ficaram sabendo que a sílica era problema? Através de pesquisas e registros de cartórios na Inglaterra. O que eles começaram a observar na época? As viúvas dos mineiros ficavam viúva várias vezes. Ou essa mulherada estava matando os maridos, ou tinha alguma coisa nas minas que fazia com que a mulher ficava viúva várias vezes. Casava cedinho naquela época, né? 14, 15 anos. O marido morria. Casava com quem? Cidade que só tinha mineiro, vai casar com quem? Com mineiro. Morreu o marido. Casava de novo. Com quem? Mineiro. Isso começou a chamar a atenção da galera na época. E aí eles fizeram uma taxa de mortalidade geral. A taxa de mortalidade geral mostrava que os mineiros tinham muito mais chance de morrer do que os não mineiros. Olha aqui, ó. E aí eles começaram a ver, pombas, mineiro tem mais risco de morrer do que não mineiros, através de taxa geral, de mortalidade geral.
E aí eles ouviram falar na tal da asma dos mineiros. E aí eles começaram a ver, isso é a taxa de mortalidade geral. Aí agora vem a taxa de mortalidade por doenças pulmonares. Por doença pulmonar, o mineiro morre muito mais de doença pulmonar do que os não mineiros. Olha lá, doenças pulmonares, de 1849 a 1853. Ou seja, isso mostrou, acho que estou ali perto do microfone, isso mostrou que mineiro morre mais que não mineiro e mineiro morre mais de doença respiratória do que o não mineiro. E aí eles começaram a descobrir e a pesquisar na mina o que tinha na mina que fazia com que os mineiros morressem mais de doença respiratória. E aí descobriram que era sílica. E uma doença chamada, então, de silicose. Não era asma. A poeira penetra pelas vias respiratórias, eu vou falar isso para vocês na nossa última aula, e ela vai lesando essas poeiras, entra no parênquima pulmonar, as poeiras pequenas, elas entram até em torno de 5 mililitros, entre 5 e 10 mililitros, mas eu vou falar isso para vocês. Elas entram no parênquima pulmonar e causa fibrose. E o pulmão, todo cicatrizado com fibrose, o indivíduo entra num quadro de fibrose pulmonar e uma doença conhecida como pneumoconiose. Não sei se já ouviram falar das pneumoconioses. E ela é irreversível, levando esses pacientes à morte. Então, foram através de cartórios, histórias, dessas histórias, asma dos mineiros, viúvas, que eles colocaram esses dados em epidemiológicos e viram que efetivamente isso era uma verdade. E aí foram descobrir o problema que era a sílica. Olha que interessante isso. Ok, meus amigos? Dúvidas? Depois, em 1565, Paracelso descreve também novamente a intoxicação pelo mercúrio, propunha medidas preventivas, enfim. Mas o que eu gostaria de destacar aqui? Em 1700, guardem esse nome, Bernardino Ramazzini. Esse cara, um médico italiano, ele publica um livro chamado De Morbis Artificum, Diatriba, e ele descreve 56 doenças relacionadas ao trabalho. Você pode ter acesso pela internet de parte desse livro e você vê que ele é muito real. O cara era realmente uma sumidade. E ele propunha medidas preventivas. E foi o Bernardino Ramazzini que colocou na anamnese médica uma pergunta muito simples. Como é que é uma pergunta que o Ramazzini deve ter colocado mesmo, gente? Qual o seu trabalho? Não tinha na anamnese, não tinha isso. Vocês já estão fazendo anamnese, né? Então, foi o Bernardino Ramazzini que introduziu naquela época, claro, depois disso veio do Brasil, claro, na anamnese médica, essa pergunta: o que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? Porque senão você jamais vai diagnosticar uma doença relacionada ao trabalho. Concorda comigo? Então, meus amigos, se de tudo que eu falei hoje, a única coisa que eu quero que vocês guardem mesmo, essa pergunta, não esqueçam de fazer. Não esqueçam de fazer para os seus pacientes. Porque senão você não vai diagnosticar uma doença relacionada ao trabalho, não vai fazer a prevenção. O mais importante do que o diagnóstico é a prevenção. Né? Ok? Então, por isso que ele é chamado atualmente, é chamado há muito tempo de o pai da medicina do trabalho. Então, quem é o pai da medicina do trabalho? Bernardino Ramazzini, médico italiano, que além de descrever uma série de doenças relacionadas ao trabalho, ele fez essa pergunta boba, mas de uma importância fundamental para o diagnóstico, tratamento depois. Claro, você não consegue tratar se você não diagnostica. E mais do que isso,
prevenção das doenças relacionadas ao trabalho. Eu vou contar uma história que eu vivenciei como médico do trabalho. Eu fui médico do trabalho da CSN durante 30 anos. Fui gerente de saúde, coordenador de saúde durante 15 anos. E quando eu entrei, garoto novo, recém saí da especialização, fiz residência em clínica médica, depois fiz a especialização em saúde trabalhadora, ensino do trabalho, e entrei na CSN, como médico do trabalho, e me chamou a atenção uma coisa interessante. Antes de me chamar a atenção, um supervisor veio conversar comigo. Doutor Geraldo, pois não, uma coisa importante, eu ouvir as pessoas. Eu tenho uma coisa para falar para o senhor, já falei com outros médicos, vocês me gozaram, disseram que não é nada disso. Tem um grupo de trabalhadores nossos aqui, que toda vez que eles fazem solda, uma amálgama que eles tinham lá, um produto que eles tinham lá, eles têm febre, doutor. E pior não é isso, é pior que a febre vem na segunda-feira. Ao longo da semana eu não tenho, só na segunda. Aí eu peço para eles ir lá no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro faz o diagnóstico de que é mesmo, quando você tem febre, não sabe o que é, qual é o diagnóstico? Hein? Virose. Às vezes até está certo, mas pode estar errado. O diagnóstico de virose e analgésico antitérmico. Dá muita dor no corpo. E a gente, ainda com a cabeça fresquinha, sempre gostei de estudar, isso está parecendo uma doença conhecida como febre dos fumos metálicos. E fui examinar os trabalhadores. E eles falavam a mesma coisa, doutor, interessante. A gente vai, solda, começa a soldar na segunda tem febre, terça, quarta, quinta e sexta não tem febre. Interessante, a gente vai ao pronto-socorro. E aí, eu pedi para medir o ambiente. E realmente o ambiente tinha manganês, uma série de produtos, alumínio. E aí, na verdade, o que é a febre dos fumos metálicos? Esses produtos entram com muita temperatura, alta temperatura, esses fumos metálicos entram em alta temperatura, libera, aí tem aquela destruição que é comum de células da árvore brônquica, aqueles resíduos de célula caem na corrente circulatória, reação antígeno-anticorpo, febre. Só que tem uma imunidade fugaz, tem uma imunidade. Então, quando você faz o primeiro contato, febre, depois o organismo cria uma imunidade, não tem mais febre. Aí, sábado e domingo, ele não solda, não trabalha com aquilo. E aí, na segunda-feira, quando trabalha, ele tem febre. Tem algum tratamento para isso? Nada. Qual a medida que vocês proporiam? Proteção respiratória e exaustão. Foi feita exaustão. Ambiente cheio de fumaça. Aí foram construídos exaustores que tiravam essa fumaça e jogavam para fora no ambiente onde não tinha trabalhador. Acabou o problema. Agora, se o médico que atendeu no pronto-socorro ouvisse a galera, poderia ter descoberto, não eu. Isso já estava meses assim, meses. Entendeu, gente? Então, Bernardino Ramazzini introduziu na anamnese uma pergunta que poderia ter não salvado que ninguém morreu, mas poderia ter já descoberto a situação do problema, a causa do problema, se eles tivessem feito essa pergunta. Ok, gente? Então é muito importante vocês perguntarem aos seus pacientes, o que o senhor faz? Aí o cara pode falar a função dele. Você fala, que função é essa? O que é isso? Como é que é isso? Porque ele pode dizer para você, existia na CSN uma função chamada de operador de bingotinho.
perguntei para o cara, pô, que merda é essa? Desculpa o termo, mas que negócio é esse? O que é operador de língua ativa? Sabe o que é língua ativa? Já ouviram falar em língua ativa? E eu pensei que essa titica tinha acabado, mas não acabou não. Língua ativa é quando você vai travar, por exemplo, você está aqui, isso aqui. Então são os grampos que você... Isso aqui é parafuso, mas ele pode usar grampo também. Você bate o grampo para você unir duas estruturas metálicas. É um grampear. Mas o grampo pequenininho é uma coisa, essas peças são outras. Então tem realmente... Aqui não revolve, gente, não revolve. A CSN acabou com aquilo. Depois de uns anos que a CSN não tem mais língua ativa. Há uns 2 anos atrás, não sei se vocês viram uma criança que caiu, passou perto de uma construção civil e foi ferida. Caiu um negócio desse, um grampo desse, entrou na cabeça dessa criança, essa criança morreu. É língua tiro que ainda existe, as pessoas operam nisso. É um tiro. Entra para você fazer o arrebite. Agora, você fala assim, o que você é? Operador de língua tiro. Tá bom. Se você tem que saber o que é isso. O que é língua tiro? Agora que eu trabalhei na CSN 30 anos e tem coisas que você precisa conhecer. Então, por exemplo, eu falava com meus médicos do trabalho, eu tinha uma equipe de médicos do trabalho, uma equipe de enfermeiro, tinha toda uma equipe comigo. Eu quero vocês nas áreas, eu quero que vocês conheçam o que o trabalhador de vocês faz. Tirava um dia por semestre para andar dentro das áreas, para conhecer o que todo mundo estava fazendo. Porque senão você não vai saber o que o cara faz. Ok, gente? Então, quando vocês fizerem essa pergunta, o que o senhor faz? Se você não... Existem algumas profissões que fazem, né? Eu sou digitador. Aliás, nem tem mais digitador, né? Hoje não tem mais essa figura do digitador. O digitador é aquele cara que só digitava. Hoje não. Hoje é todo um trabalho de interação com o computador. Você digita, você pesquisa na internet, recebe igual o teletrabalhador, né? O trabalhador de telemarketing. Ele não só digita, né? Ouve a reclamação, vai lá, procura o que está vendo o problema. Então não é só digitar. Antigamente o digitador e o grande problema são as tendinites. Hoje eu trabalho de interação com o computador. Então, meus amigos, depois o Percival Pote inicia os primeiros estudos sobre câncer profissional. Vocês sabem que existem muitos cânceres ligados a algumas atividades. Dentro da medicina, qual é o risco de ter câncer de qual especialidade? Radiologista. O radiologista pode ter alguns tumores, né? Linfomas, leucemias, causadas pela atividade. Além do radiologista, o ortopedista, porque o ortopedista costuma trabalhar com raio-x dentro da sala de cirurgia para poder exatamente ver se o osso está na posição, se não está. Então, meus amigos, existem algumas profissões dentro da área médica, algumas especialidades que estão sujeitas a câncer. Ok? Chamado câncer profissional. E aí, outro fator importante para você entender, para nós entendermos a importância da saúde trabalhadora dentro da saúde coletiva, foi a Revolução Industrial na Inglaterra, conhecida como a primeira Revolução Industrial. O que é isso? Na Inglaterra, isso foi o marco, né, da chamada moderna industrialização. Então, você tinha, na época, os tecelões que ensinavam os seus pupilos a tecer, corar os tecidos e fazer os tecidos, que era grande. É uma grande área de comércio, além de que o trabalho era baseado também, além dos tecelões, em extração mineral, agricultura. E aí, meus amigos, com a criação da primeira máquina de fiação e tecelagem na Inglaterra, você tem o marco da primeira Revolução Industrial. Foi a partir disso que surgiu o termo capitalista e proletário. E nós temos até hoje essa briga de capital e trabalho até hoje.
Então, na verdade, o que caracterizou a Revolução Industrial? O descobrimento, a invenção da máquina de fiação e tecelagem. Essas máquinas de fiação e tecelagem eram os monstrengos. E ela não era inicialmente movida a energia elétrica, e sim movida a energia hidráulica. E elas eram colocadas dentro de galpões. E não era o dono da máquina que ia trabalhar, concorda? Ele contratava quem? Pessoas para trabalhar lá, que era o quem? O trabalhador, chamado de proletário. Vendia o seu trabalho por salário. E quem era o capitalista? É quem era o dono do meio de produção, quem era o dono da máquina. E aí, meus amigos, olha que interessante isso aqui. Então, antigamente, a produção era agrícola e os artesãos. Né? Aí você pegou, em vez de ter o artesão manual, criou uma máquina para fazer aquilo. Né? Agora, olha quem trabalhava na máquina, não era o dono, né? Era quem? Quem sempre foi a mão de obra mais barata, meus amigos? Mulheres e crianças. Meteram mulher e criança para trabalhar. E aí? Tinha hora para começar o trabalho, não tinha hora para acabar. Mulheres grávidas lidando com corantes, abortando. Crianças ficando cegas porque trabalhavam até de noite, produtos químicos nos olhos. Crianças perdendo braço, mão, se acidentando, morrendo. Então, olha só, mudou o processo de trabalho, mudou o risco. Mudando o risco, mudam as doenças. Então, outra coisa que eu falava com os meus médicos do trabalho da minha equipe. Mudou o produto que a gente compra para poder fazer a nossa atividade, a empresa. Fica de olho, porque pode surgir novas doenças. Então, sempre pensa isso, mudou o produto. Tanto você lidar com esse produto, como aquilo que você vai produzir a partir dele, pode ter uma coisa que você não conheça que lese o trabalhador. Hoje isso está muito descrito, né? Hoje você tem lá o FISP. Cada produto tem tudo, quando ele é lançado e aprovado, você tem todos os elementos que tem nele. Mas mesmo assim pode ter suscetíveis, pessoas que podem ser suscetíveis, mesmo dentro dos chamados limites de tolerância, que eu vou falar o que é um limite de tolerância para vocês. E aí, meus amigos, isso foi um problema na Inglaterra. Crianças mutiladas, mulheres abortando, não tinha lei que protegia os trabalhadores. E foi então que surgiu na Inglaterra as primeiras leis de proteção ao trabalhador, que era a chamada Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, que dizia: trabalho tem que ter 12 horas, no máximo, por dia. Proibia trabalho noturno, ventilação obrigatória nas fábricas e obrigava também, olha só que interessante, o patrão, o dono da fábrica, a lavar a parede das fábricas 2 vezes por ano. Pô, parece um absurdo isso, pô, mas só 2 vezes por ano, mas já era um grande avanço. Então, essa primeira lei de moral, essa lei chamada Lei de Moral dos Aprendizes, já melhorou bastante, né? O controle. Por isso que a gente disse o seguinte: quais, para o médico do trabalho, né, quais as competências do médico do trabalho? Uma das competências, claro, além dele ser um bom clínico e tudo, o médico do trabalho tem que conhecer a legislação que ampara o trabalhador, porque foi evoluindo a legislação, ela foi evoluindo, e, consequentemente, essa evolução é para você melhorar a saúde do trabalhador. Então, o médico do trabalho, ele tem que ter, dentro das suas competências, conhecer a legislação trabalhista. Tá bom? Em 1830, esse cara aqui, Robert Baker, ele aconselha a contratação de um médico para uma fábrica na Inglaterra. E
Então, era já aquela ideia de ter um médico dentro das fábricas para você pensar na saúde do trabalhador. Então, o primeiro médico do trabalho veio dessa época. 1830 lá na Inglaterra. 30 anos depois, 31 anos depois, surge a segunda lei de proteção dos trabalhadores na Inglaterra, chamada de Factory Act. Proibiu o trabalho noturno para menores de 12 ou 18 anos, 12 horas e 69 horas de jornada de trabalho semanal, idade mínima, 9 anos. Olha que interessante, hoje criança não pode trabalhar, mas naquela época, até crianças menores de 9 anos já trabalhavam. Então, eles limitaram em crianças acima de 9 anos. E o médico tinha que atestar o desenvolvimento dessa criança. Então, hoje coloca uma criança para trabalhar de 9 anos e você vai ser preso. É trabalho escravo de criança, trabalho infantil, não pode. Então, olha como as leis evoluíram, né? Por isso que eu trago isso para a gente conversar, exatamente para vocês entenderem essa evolução histórica. Isso é importante. Isso foi um avanço, galera. Isso foi um avanço. Né? Ok? Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Alguma observação? Podemos continuar? E o Robert Bacon é contratado, nomeado como inspetor médico das fábricas. Assim como o SUS fiscaliza as empresas, assim como o Ministério do Trabalho fiscaliza as empresas através das chamadas delegacias regionais do trabalho, existem as chamadas DRTs, que são delegacias regionais do trabalho, isso já ocorria na Inglaterra desde 1834. No Brasil, isso só foi ordenado a partir de 1900 a partir da CLT, 1940 e poucos. E depois das normas regulamentadoras, 1960, que eu vou mostrar para vocês. 60, 70, década de 70. E aí, meus amigos, lembra que eu falei para vocês? Muda-se o processo de trabalho, muda-se os riscos. No início de 1900, nós teve a segunda revolução industrial, que é através das linhas de montagem. Lembram disso, Henry Ford? Na época, o carro era construído artesanalmente, carro a carro. Henry Ford falou assim: eu vou construir um carro com a metade do tempo e com a metade do preço. Então, ele conhece linhas de montagem? Linha de montagem. E o cara fica só numa posição, fazendo só uma função, só uma atividade. Né? Então, olha só, eu trouxe até uma foto para mostrar para vocês aqui, ó. Algumas fotos. O carro anda e o trabalhador fica parado fazendo uma função qualquer. E no final o carro sai montado. Isso, e tem aqui um supervisor, um chefe, que quando quer aumentar a produção de carro, ele aumenta a velocidade da esteira. Então o cara tem menos tempo ainda de fazer aquilo que ele tem para fazer. Vocês assistiram esse filme aqui? Como é que chama esse filme? Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Lembra desse filme? Quem não assistiu, assista. Tempos Modernos. Deve ter ainda no YouTube, deve ter lá. São filmes históricos. Esses filmes históricos eles não tiram. Tempos Modernos. Exatamente a figura do Chaplin, né? O supervisor dele sempre aumentando a velocidade da esteira, ele não tinha tempo de colocar o que ele tinha que fazer, não dava tempo. Agora que ele ia colocar uma peça, cai, saiu. Como é que é isso? São linhas de montagem. Passou aqui, a minha função é colocar o pneu. Se eu não tenho tempo de colocar o pneu, vem para você para colocar a calota, mas eu não coloquei o pneu, como é que ele vai colocar a calota? E aí sai o carro aqui sem pneu, sem calota. E o supervisor pega você e tá. Te dá uma bronca do caramba. Isso gera o quê? Estresse. Outra questão, você sempre faz um movimento. Sempre movimento repetitivo. Minha função é apertar parafuso. Opa, ó. Então, lesões osteomusculares. Mudou o processo de trabalho, muda-se o quê? O risco. Muda-se o risco, muda-se as doenças.
Segunda Revolução Industrial, Ford, Henry Ford. Antigamente, então, você tinha um sistema de artesanato, né? Mais artesanal, e passou para um sistema fabril. Então, essa mudança levou a riscos diferentes e riscos de doenças diferentes. Você sai do artesanal e passa para o fabril, você tem riscos diferentes. Ok? Segunda Revolução Industrial. Depois nós tivemos a terceira Revolução Industrial, que com a criação dos microcomputadores, o robô, mudou também o processo de trabalho. Horrível. Grande desemprego no mundo. Vocês se lembram, vocês não se lembram, claro, vocês são jovens, antigamente o banco não tinha caixa rápida. O banco não tinha aplicativo no celular. Você entrava na fila para fazer tudo, inclusive para pegar dinheiro. Quando entrou a informatização, e aí veio a terceirização, é que você começou a ter os caixas automáticos, os call centers, as pessoas que não são empregados do banco, normalmente, quem está lá no call center, no serviço lá de telemarketing, é um terceiro. Então, houve uma mudança geral, terceirização, robotização, informatização, grande desemprego, aumentou os riscos de doenças psiquiátricas, aumentou o risco de doenças já de computadores. Então, a terceira Revolução Industrial, ela também mudou-se as tecnologias, mudou-se os riscos. E aí vem terceirizações, por exemplo, um telemarketing desse, você, por exemplo, nos Estados Unidos, você liga, não é um americano que atende, normalmente é quem? Um indiano. E o indiano não é trabalhando nos Estados Unidos, não. É trabalhando lá, na Índia. Ok? Então, isso começou aí. Aí eu faço a pergunta, acabou? Nós estamos na terceira Revolução Industrial, onde é que nós estamos? Já ouviram falar em quarta Revolução Industrial? Indústria 4.0? Nós estamos aí. Então, depois da terceira Revolução Industrial, meus amigos, nós temos agora o quê? A quarta Revolução Industrial. Tem vários livros que falam sobre isso. A quarta Revolução Industrial. Então, o que caracteriza revolução digital, integração de diversas tecnologias, internet das coisas, big data, cloud computing, saúde à distância, M. Hills, inteligência artificial, robôs inteligentes, realidade aumentada e outros. Então, leiam sobre isso. Isso é uma realidade. E agora, com a pandemia, isso tomou uma proporção imensa. Então, hoje, por exemplo, você tem alguns exemplos, né, dessa tecnologia. Você pode chegar em casa, você vai chegar em casa, no seu celular, você liga o seu ar-condicionado do seu quarto e coloca na temperatura que você quer. Você tem geladeiras inteligentes que ela fala assim, está faltando maçã, está faltando carne. E hoje, as grandes indústrias, os grandes almoxarifados, é isso, está faltando esse produto. Tudo, inteligência artificial, tudo isso está sendo usado muito agora, atualmente. É o chamado que indústria 4.0. E nós que somos médicos, o M. Hills, saúde à distância, nós já estamos fazendo isso, a teleconsulta. Hoje você já não consegue fazer cirurgia com robô, a robótica, e já tem locais fazendo você aqui operando alguém no outro país. Né? Só que tudo bem, tem que ter um médico lá também, mas você já faz o procedimento aqui. Isso vai parar? Não vai parar. Não vai parar. E dentre essas tecnologias, nós temos o teletrabalho, o telework, que
também é você trabalhar em casa, utilizando tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs. Isso tudo está começando. Devo ter comentado, não sei se comentei com vocês, eu estou fazendo um doutorado agora na Unirio, desde o ano passado. A minha tese de doutorado é exatamente o teletrabalho, o telework. É a saúde do teletrabalhador. Você tem muito pouca coisa ainda no mundo sobre isso. Então, você abre a literatura mundial, muito pouco se fala em saúde e segurança do teletrabalhador. Então, olha só, criam-se as tecnologias, mas mudam-se os riscos. E quem vai cuidar dos riscos? Então, a minha dissertação, a minha tese de doutorado, que eu estou começando a construir, ela é sobre teletrabalho. Saúde e segurança do teletrabalhador. Muda-se as tecnologias, mudam-se os riscos, mas você não, a saúde e a segurança não acompanha. Como é que eu vou saber se o meu teletrabalhador está trabalhando em posição correta? Se ele pode estar deitado, trabalhando no computador, ele pode estar fazendo cocô em casa, trabalhando no computador. E aí? Como é que eu vou interferir nisso? Entendeu como? Então, nós precisamos agora evoluir a saúde e segurança na indústria 4.0. A própria legislação trabalhista, ela não caminhou. Em 2017, nós tivemos a nova Constituição, a nova CLT, não nova Constituição, desculpa, a nova CLT, Consideração das Leis Trabalhistas. Já se fala do teletrabalho, mas não se fala em como fazer saúde e segurança do teletrabalhador. Então, meus amigos, leiam Indústria 4.0, Gestão 4.0. Então, a minha linha de pesquisa do doutorado na Unirio é exatamente o quê? Indústria 4.0, Gestão 4.0. E meu orientador não é médico. Meu orientador é engenheiro. É engenheiro. Entendeu? Então, na verdade, hoje é multiprofissional. Então, o cara me enche o saco com coisas de engenharia que eu preciso estudar. Não para ser um engenheiro, mas poder entender algumas coisas. Então, na verdade, é importante que você trabalhe de forma multiprofissional. Não é só o médico que é o dono do saber. Você tem que se alinhar a outros profissionais para poder entender o que é uma tecnologia 4.0, o que é uma indústria 4.0, aí para você propor medidas de saúde. Porque se você não conhece, você não vai saber os riscos. Se você não sabe os riscos, você não vai propor o quê? Prevenção. Então, guardem isso. Tem vários livros, artigos, está lá. Indústria 4.0, Gestão 4.0. Então, é importante. Nós estamos na era da tecnologia 4.0. E isso gera riscos. Gera riscos. Gera o quê? Doenças. Depois, 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que pegou as ideias da Inglaterra e disseminou para o mundo de saúde e segurança. E, no Brasil, apenas em 1972, um pouco antes, a CLT, que é a Consolidação da Lei Trabalhista, já falava em alguns artigos da CLT, ela já falava em segurança e saúde. Mas foram as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em 1972, a primeira delas, que obrigou as empresas a ter o SESMIT. O que é SESMIT? Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, hoje as empresas têm que ter o SESMIT, ou próprio ou terceirizado. Eu vou falar na próxima aula. Então, hoje as empresas têm que ter os serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Que vem o conceito de saúde ocupacional pela OIT. Promoção, manutenção do mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. Prevenção entre trabalhadores de doenças ocupacionais aí, causadas por condições de trabalho. Proteção dos trabalhadores e tal. E fala muito bem, promoção e proteção. Conservação e manutenção dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais adaptados às suas aptidões biológicas, psicológicas,
Em resumo, adaptação do trabalho ao homem, de cada um é seu trabalho. Então, esse é o conceito e as diversas áreas de atuação da saúde do trabalhador, também chamado de saúde ocupacional. Tem diferenças entre saúde ocupacional e saúde do trabalhador? O que vocês acham? Eu usei o termo lá no início da aula, saúde do trabalhador. A OIT fala em saúde ocupacional. O que vocês acham? O termo mais utilizado atualmente é saúde do trabalhador. Por quê? Quando você fala em ocupacional, dá a entender que é apenas a ocupação dele, apenas o lugar onde ele trabalha. Mas nós não... O ser humano, ele trabalha 2/3 ele trabalha o quê? Se você dividir a vida em 3, ele trabalha... De 24 horas, ele trabalha 8, 1/3. Teoricamente, ele dorme 1/3. E também vive em sociedade com a família 1/3, 8 horas. Né? Mas eu não consigo separar a vida dele do trabalho da casa. É difícil. Ainda mais agora que está se trabalhando em casa. Então, em vez de pensar só na ocupação, a gente tem que pensar no ser como um todo. O trabalhador é um ser humano. Então, hoje o termo mais usado é saúde do trabalhador. Mas a Organização Internacional do Trabalho usa o termo ainda saúde ocupacional. Tá? Mas, semanticamente, o termo saúde do trabalhador é melhor porque você vê o indivíduo como um todo. E aí, meus amigos, no Brasil, a Fundacentro é uma fundação do Ministério do Trabalho que faz estudos e pesquisas pertinentes à saúde do trabalhador. Foi criada em 1966, melhorou também as pesquisas sobre saúde do trabalhador através da criação da Fundacentro. E aí, a criação das normas regulamentadoras, que essas normas regulamentadoras eu vou falar na próxima aula, porque elas são cansativas. Eu vou falar sobre 4 normas regulamentadoras. Se vocês quiserem já dando uma lida, chama Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos falar da NR1, norma 1, norma 4, norma 7, norma 9, norma 15 e a norma 17. Não vou detalhar, vou colocar a importância disso. E na aula que vem também eu vou falar sobre a vigilância dos acidentes de trabalho. Então, na próxima aula eu vou falar da normatização e vou falar da vigilância do acidente. E depois, na outra aula, eu vou falar da vigilância das doenças ocupacionais. E depois, no módulo 6 e no módulo 7, eu vou detalhar mais essas doenças ocupacionais para vocês. Vou falar das doenças mais importantes. Então, no módulo 4, onde vocês estão, nós vamos falar sobre legislação, conceitos, acidente e doença. Módulo 6 e módulo 7 eu falo de algumas doenças importantes. Clínica e prevenção dessas doenças. Mas, prevenção, porque a clínica... A própria clínica médica já cita algumas doenças, já fala de algumas doenças que também são ocupacionais. Perguntas, meus amigos? Perguntas, dúvidas? Deixa eu só tirar aqui para ver quem é que está lá na online. Dúvidas? Então lá tem a Débora, o Paulo Vitor e o Rodrigo, não é isso? Tem mais alguém lá? Então, eu vou dar presença aqui para a Débora. Débora está lá? Está ouvindo, Débora? Estou sim, professor. Ok, presente, Débora. O Eduardo... Eduardo, cadê o Eduardo Martins? Ele não está em casa, não está aqui. Falta. Gabriel, também não está em casa, não está aqui. Falta. Guilherme de Melo Pontes, também não está aqui, nem está em casa. Lucas da Cunha, cadê o Lucas? William Reis. Cadê? Ok, presente. Agora, o Rodrigo, cadê o Rodrigo?
Ué, como é que o Rodrigo está lá e estão respondendo, ensinando para ele aqui? Ok, gente, não façam isso, tudo bem, mas eu vou fazer a chamada assim, tá? Ok? Mais alguém que eu não falei, galera? Podemos encerrar então? Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Nada, gente.